Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso na presença de Deus, esse fim de dia, né? Podemos agradecer o Senhor pelos livramentos, pelas bem-aventuranças que o Senhor tem nos dado, pela graça de Deus, pela presença de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós decepcionamos o Senhor com nossos pensamentos errados, né? Nós acabamos fazendo coisas que não devemos fazer e desagrada a Deus. Por isso que a mensagem hoje vem para nós aprendermos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é cair, é um acidente. Talvez você caiu, está sendo acusado pelas pessoas, pelo próprio irmão, pela família, né? Por você ter caído. Mas eu queria dizer, cair é um acidente, a palavra de Deus nos ensina. O que é errado, irmão, é ficar no chão. Errar, todos nós erramos. Todos nós erramos os alvos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos. O que nos deixa forte é Jesus Cristo. E se nós ficarmos no chão, a tendência nossa é só piorar. Nossas condições é só o mal sobrepor sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então isso vai vir de uma escolha de você. Ficar no chão é uma escolha. Você que caiu, foi um acidente. Eu queria dizer para você, Deus está falando com você que esse tombo que você teve foi um acidente. Mas se você ficar no chão, é uma escolha. Eu caí. Eu sofri na mão de Satanás, sofri todos os males, mas ficar no chão eu não fiquei não. Foi uma escolha minha de se levantar, de pedir perdão, de acertar os ponteiros com Deus. Então, a gente só fica no chão quem quer, quem faz essa escolha. Então hoje a mensagem para mim e para você é: cair é um acidente, ficar no chão é uma escolha. Provérbios, capítulo 24, livro de Provérbios. Vamos aprender com a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Cair é um acidente. Ficar no chão que é a escolha. Provérbio 24, versículo 16. A palavra diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, lemos a Tua santa, sagrada palavra agora, Deus. Agora aguardamos o Espírito Santo de Deus para nós entendermos que cair é um acidente. Ficar no chão é uma escolha nossa. Fala conosco, fala com o irmão, fala com a irmã. Eu não sei o que ele está passando, essa tempestade, esse vento forte dentro da casa dele, que vai ser uma escolha que ele vai fazer agora. Se vai ficar no chão ou se ele vai se levantar. Fala conosco em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Abençoa, santifica e purifica esse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo. O que eu aprendo com isso, irmão? 7 vezes cairá o justo. Então, você fazendo coisa certa ou coisa errada, você está correndo o risco de cair. Se o justo, a Bíblia fala que ele caiu 7 vezes, cairá o justo. Então todos nós temos o risco de cair. Então muitas das vezes nós caímos, somos acusados, né, pelas pessoas e nós não conseguimos levantar. Sabe por quê? Porque nós não buscamos a palavra de Deus. Nós não buscamos a presença de Deus. Porque se nós buscarmos a presença de Deus, se nós buscarmos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim: e se levantará. Não importa quantas vezes você caiu,
O que importa, irmão, é você se arrepender dos seus pecados e não cair mais. Não importa o que você fez, quantas vezes você fez, se arrependa agora. Você vai se levantar desse chão. As coisas vão mudar na sua vida. Porque a palavra de Deus ainda continua dizendo, mas o ímpio tropeçará no mal. Para o ímpio não tem chance, irmão. Para aquelas pessoas que recusam a palavra de Deus, que recusam mudança de vida, elas vão sempre tropeçar na maldade. Por mais maldade que elas fizerem, aquelas maldades vão lutar contra elas mesmas. Provérbios 24:16 afirma que 7 vezes cairá o justo. Não é uma vez só não, 7 vezes. E ele se levantará, mas os perversos são totalmente derrubados. Pelas calamidades. Não se preocupe com esse mundo. Não se preocupe com as acusações. Não se preocupe com o que você está fazendo. Se ele está fazendo algo de errado, não se preocupe com ele. Se arrependa com o Senhor. A palavra diz que você se levantará. Você é salvo em Cristo, se levantará. Porque Deus está te protegendo. E os perversos, se aceitam essa palavra, eles são levados pelas calamidades. Essa passagem reflete uma resiliência ao justo. É a capacidade espiritual de enfrentar as adversidades. Nós temos capacidade de enfrentar sofrimento e os desafios da vida. Porque nós somos justos em Cristo Jesus. Porque nós mantemos a fé, nós mantemos a esperança e a confiança em Deus. Assim que anda o justo, ele supera toda dificuldade e cresce em tudo que ele faz. Mesmo diante das provações. Quais são as suas provações? O que você está passando na sua vida? Cair é um acidente, vai ficar no chão é uma escolha. É o contrário do ímpio, que se definitivamente derrubado pelos seus próprios erros. Você já viu a pessoa falar assim que não precisa se preocupar com a maldade, porque ele mesmo se destrói? É assim, os ímpios são assim. Eles mesmos se destroem. A gente fica perdendo o nosso tempo, tirando a atenção das pessoas que sacrificam as pessoas, as pessoas que regem. Essas pessoas, a palavra de Deus, a expressão cairá 7 vezes, é um número literal. É porque muito mais infinitamente nós temos, quantos gigantes aparecer, mas vão aparecer, números, nunca vai acabar esse número, nós sempre vamos ser perseguidos. É o desafio da vida. Viver a diversidade nesse mundo. Muitas aflições, mas tenha no nome de Jesus venceu o mundo, querido. Aleluia. Sempre glorificar o nome do Senhor. Tem a calamidade dos pés. Aleluia, meu Deus. É um contraste totalmente do ímpio. Quem pratica a maldade são incapazes de se. Presta atenção. Quem vive na maldade, quem vive na prostituição, quem vive na mentira, quem vive na imedice, quem vive desejando mal, quem vive com raiva das pessoas, deixando a ira tomar conta da sua vida. Ele toma conta da vida. Se ele definitivamente é o futuro, sabe que é isso? Não há salvação em Cristo Jesus. Irmão, esse serve para nós termos um encorajamento, uma
fazendo para a nossa vida hoje, perante a Deus, perante a Cristo. Nós não temos como evitar as dificuldades da vida, mas sim, nós temos que ter a coragem de superá-las. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por elas. Seja uma queda emocional no relacionamento familiar, com o filho, com a esposa, com o ente querido, com a igreja. Nós vamos ter, nós evangélicos, vamos ter batalhas espirituais com Satanás e seus exércitos do mundo, para nos desfalecer. São batalhas. E até mesmo, meu irmão, as batalhas físicas, que são as dores, dores de cabeça, febre, dor de garganta, várias doenças. A queda em si, para um cristão, para um homem de Deus, não é problema dele. O grande perigo está em permanecer, não atitude a respeito da queda. Não se arrepender. Não tratar o pecado a sério. Esse é o grande perigo. Achar que está tudo bem, continuar pecando, continuar errando. Esse é um grande perigo. Hoje, esta noite, vamos refletir sobre tudo. Você quer ser levantado agora para o Senhor? Como Deus vai nos fortalecer, mesmo quando todos estão apontando para nós. Mesmo no meio das nossas falhas. Cair é uma nossa besteira. Mas ficar no chão é uma escolha sua. Primeira lição. Aí é um acidente. A realidade da queda do ser humano. Imagine um bebê aprender a andar. Eu tenho o meu netinho, o Rabi. Ele está em e eu e a minha nora, a minha esposa, no centro do Rio de Janeiro, a gente tenta levantar, quer segurar as coisas, e sempre a gente está indo na retaguarda, para não deixar ele se machucar. E quando ele cai, nós estamos ali para. É lógico que ele vai cair várias vezes, mas a minha nora, mas a mãe, são sempre ali, apoiando, a encorajar ele sempre a ter mais equilíbrio. Da mesma forma, Deus não nos abandona com ele. Não se desespere. Se você caiu, coloque a cabeça no lugar. Coloque os pensamentos em ordem. Eu caí por que eu fiz isso? Por que eu estou tomando essa atitude? Se eu não sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mais
sinceridade. Deus conhece todos nós. Devemos, quando nós estivermos no chão, desesperados, devemos oferecer esperança, perdão, para aqueles que arrependem sinceramente e confiam na misericórdia. Você confia na misericórdia de Deus? Irmãos, Pedro, negou Jesus 3 vezes. Você já pensou a pessoa cair em negar Jesus 3 vezes? Não reconhecer Jesus como Filho de Deus, sabendo tudo de Jesus? Pois Pedro negou Jesus 3 vezes. O que aconteceu com Pedro? Ele se tornou coluna da igreja de Jesus Cristo. Em João capítulo 21, após a ressurreição, Jesus pergunta 3 vezes se ele ama. O que acontece? Pedro se entristece. Cada resposta afirmativa a Pedro, Jesus instrui: apacenta-as, pastoreia os cordeiros, quer dizer, as minhas ovelhas, confirmando o amor de Pedro ao seu cargo de líder para a comunidade de fé. Todos nós falhamos. Mas eu queria dizer para você essa noite: a graça de Deus, a graça de Deus está sobre nós, está sobre a sua casa. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. A palavra de Deus diz: porque todos, não falo alguns, todos pecaram, mas destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Peça perdão dos pecados agora mesmo. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Todas as pessoas, sem exceção, cometem pecados. Por isso não tem o direito de te acusar. Não tem direito de privar a presença de Deus na sua vida. Porque Deus está com suas mãos e seus olhos atentos sobre cada um de nós. A graça de Deus oferece perdão e justificação a todos, sem merecimento, através de Jesus Cristo, que ofereceu na cruz, ofereceu na redenção por nossos pecados. Não se condene, não condene quem cai. O importante é não permanecer no erro. Cair é um acidente, mas ficar no chão é uma escolha. Segunda lição que eu vejo em Provérbios 24, versículo 16, que nós lemos. Ficar no chão é uma escolha. O perigo da autocomiseração. Você auto se condena. Eu não tenho força, eu não consigo. Você não tem força para sair desse pecado, desse vício. Você não busca as coisas de Deus, porque você já não tem mais forças. Então você fica na autocomiseração. Eu vou para o inferno mesmo. Eu não tenho conserto. Pau que nasce torto morre torto. Palavra de Deus lá na palavra do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Um jovem poderia ter ficado lá no chiqueiro com os porcos, comendo a lavagem, mas ele decidiu voltar para o Pai. Hoje Deus manda você voltar para a casa do Pai. Largar esse pecado, largar esse erro. Irmãos, a parada do filho pobre conta uma história de um filho que perde a sua herança e gasta ela imprudentemente. Resulta numa pobreza total. E logo após entra um grande arrependimento. E ele se retorna à casa do Pai. Ele não ficou lá no chiqueiro, como muitos de nós às vezes ficamos. Porque o Pai está de braços abertos nos esperando. O Pai acolhe ele com alegria, restaura a sua posição. Deus vai restaurar a posição de você na sociedade. Deus restaurou a minha posição na sociedade.
Eu vivia no meio do chiqueiro. Deus me deu alegria. Mas só para aqueles que se arrependem. Ficar no chão é uma escolha sua, meu irmão. Porque Deus está com suas mãos atentas para você. Essa parábola me ensina que Deus nos espera ansiosamente pelo retorno de cada um de nós, cada pecador. Oferece um amor incondicional e restaura quem se arrepende com a verdade. Eu falo uma restauração completa, irmão. A Jó, Deus deu tudo em dobro. A palavra de Deus diz lá que Jonas fugiu de Deus. Ele foi engolido por um grande peixe. Mas quando clamou a Deus, quando ele estava ali, engolido por aquele peixe, ele foi liberto. Jonas capítulo 2 descreve uma oração de gratidão e súplica de Jonas. Sabe onde ele estava? Dentro do ventre da baleia. Dentro do ventre daquele grande peixe. Um fala que é baleia, outro fala que é peixe. Não importa. O que importa é que Jonas não aceitou ficar na posição, no chão. Ele orou ao Senhor. Onde ele foi engolido após desobedecer a Deus. Você tem desobedecido a Deus? Talvez um grande peixe está te engolindo. Uma grande adversidade está entrando dentro da sua vida. Jonas foi jogado ao mar durante uma grande tempestade, por ter desobedecido a Deus. O capítulo narra uma angústia e um medo que o profeta Jonas passou. Mas ele teve o reconhecimento da soberania de Deus na vida dele. E o seu clamor por misericórdia. E ao final, Deus comanda o peixe a vomitar Jonas em terra viva, concedendo uma segunda oportunidade para cumprir uma missão que havia evitado. Deus está te dando uma segunda chance para você cumprir uma grande missão nessa terra. Ide e pregai o evangelho para todas as nações. Terceira e última lição que nós vamos aprender aqui, em nome de Jesus Cristo. Cair é um acidente. Ficar no chão é uma escolha. A restauração da casa de Deus. A casa de Deus tem que ser totalmente restaurada. Nós temos que ser cordeiros sem mancha, imaculados, para ter um lugar no céu com Cristo. Assim como o vaso quebrado pode ser restaurado pelo olheiro, Deus refaz das nossas vidas quando entregamos a Ele. Entregue sua vida a Cristo agora, meu irmão. Restaure a casa de Deus agora. Jeremias capítulo 18. A palavra de Deus diz assim, relata que Deus instrui o profeta Jeremias a ir à casa do olheiro. Para o quê? Ouvir uma mensagem. Você está ouvindo a mensagem de Deus agora. Lá, Jeremias viu o olheiro moldando o barro, reformando o vaso que se havia estragado da mão. Deus então diz a Jeremias que o povo de Israel, assim como o barro, estava nas suas mãos. Ele poderia refazer e transformar as vidas das pessoas. Deus vai transformar a sua vida, como o olheiro faz com o barro. Queria dizer para você, meu irmão, queria dizer para você, a igreja é o lugar da cura. Procure a casa de Deus, busque a casa do Senhor, busque a comunhão com seus irmãos. Tiago capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, orienta que as pessoas doentes, chame quem? Os presbíteros da igreja, para orar e ungir com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração feita com fé tem o poder de salvar e curar o doente e levá-lo, e todos os seus pecados serão perdoados. Você vai ser totalmente restaurado, irmão, na casa de Deus.
A palavra de Deus também exorta os fiéis a confessarem. Lá você vai confessar seus pecados com seus irmãos. E orarem mutuamente para obterem a cura divina. Tiago capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Deus te pergunta. Que eles mandem chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e eles unjam com óleo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. Você vai ser totalmente restaurado, irmão, na casa de Deus. E se houver cometido pecado, eles serão perdoados. Busque a casa do Senhor. No versículo 16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Pois muito pode ser eficaz a súplica do justo. A restauração completamente da casa de Deus está na obra de Deus, tem nas suas mãos, né? A palavra, ela nos edifica. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra de Deus se declara que toda a escritura, esta palavra, ela é inspirada por Deus e serve para ensinar, repreender. Você vai ser repreendido na casa de Deus. Você vai ser corrigido na casa de Deus através dessa palavra, de forma justa. A justiça vai ser feita na sua vida. Vai te capacitar como homem de Deus para toda boa obra. Aí você vai estar capacitado a fazer uma boa obra. Para o crescimento espiritual e as correções, as falhas que nós temos vão ser corrigidas. E a aptidão para realizar tudo que nós vamos fazer para Deus vai ser correto. Toda escritura é devidamente inspirada por Deus. Não fique isolado. Volte para a casa do Pai. Se você virou as costas para Deus, volte agora para a casa do Pai. Vá lá, peça perdão ao Senhor. Porque o amor de Deus vai ser restaurado na sua vida. Cair é um acidente. Ficar no chão é uma escolha. Hoje, meu irmão, é dia de você se levantar. Hoje é dia de você recuperar todas as perdas, aceitando Jesus como seu Salvador. Não importa quantas vezes você caiu. Dedos vão acusar você, não importa. Deus ainda tem um propósito gigante, enorme na sua vida. Se você está caído, Deus fala com você: levante agora. Se está afastado, volte para Deus. Se precisa de quê? Entregue a Deus agora a sua vida. Cair é um acidente. Ficar no chão é uma escolha. Quero orar pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pai Santo, poderoso, Criador, Cristo, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique esse irmão, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Deus, a casa do irmão, a família do irmão, o trabalho do irmão. Se o irmão está caído, que ele se levante agora, peça perdão dos seus pecados e aceite Jesus. Procure a casa de Deus, Deus. Procure a comunhão com os irmãos para ele aprender essa palavra maravilhosa, essa palavra santa. Receba, meu irmão, a graça e o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus.